Olá, tudo bem? Então, eu preparei essa matéria usando alguns textos da tradução bíblica, Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Mas pode ser que você leia os textos em outra Bíblia. O importante é você acompanhar os textos. Bem, nós vamos entender nesse assunto que Satanás tem como seduzir uma pessoa. Ele põe na mente da pessoa pensamentos e desejos de realizar coisas que a pessoa não percebe que é errado. Mas ele tem esse poder também até mesmo quando a pessoa sabe ser errado, mas não consegue se controlar. Só depois que a pessoa atinge o objetivo desse anjo mau é que Satanás deixa a pessoa raciocinar em seu juízo normal. Um caso clássico bem conhecido é o que aconteceu com Eva. Eva tinha sido orientada pelo seu marido Adão a não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Mas Satanás conseguiu persuadir Eva a desejar esse fruto. Ela até tentou argumentar com esse anjo de comer desse fruto era errado, mas ele foi mais convincente. O resultado é que até hoje sofremos por causa disso. Gênesis capítulos 3, versículos 2 em diante, então a mulher disse à serpente: podemos comer da árvore do fruto do jardim. Mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, não, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: vocês certamente não morrerão, porque Deus sabe que, no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Assim, a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era desejável aos olhos. Sim, a árvore era agradável de contemplar. Então, ela pegou do seu fruto e começou a comê-lo. Depois deu também do fruto ao seu marido quando ele estava com ela e ele começou a comê-lo. Então, como vimos, mesmo Eva e Adão sendo perfeitos e sabendo que era errado, Satanás os convenceu a comer desse fruto. Agora vamos ver no caso de Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus. Bem, a profecia dizia que um dos 12 trairia seu mestre. O Salmo 41, versículo 9 diz: até mesmo o homem que estava em paz comigo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, se voltou contra mim. Mas, apesar das Escrituras dizer que um dos 12 trairia seu mestre, ela não disse exatamente quem seria esse indivíduo. Mas, no decorrer do seu intercâmbio com os 12, Jesus iria conseguir identificar qual deles seria o traidor. Note que as Escrituras diz que um deles seria o traidor. Ela não diz quem seria. Não é possível que Jesus, ou em alguma parte das Escrituras, identificasse Judas como sendo o traidor. É totalmente fora da justiça de Jeová Deus. Como Jeová Deus e Jesus, sabendo que Judas era assim, o escolheria? Por que eu digo isso? Já no começo do seu ministério, a palavra de Deus mostra que Jesus era um homem de oração. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz isso. Então, para escolher os 12 discípulos, Jesus passou a noite inteira orando para seu pai Jeová ajudar ele a escolher esses homens. Então, significa que Jeová orientou Jesus a escolher seus 12 apóstolos. Então, como vimos, as evidências bíblicas mostram que eles, Jeová e Jesus, não escolheriam um homem para ser seu seguidor se soubesse que ele era uma pessoa de má índole. Não. Jeová e Jesus não fariam isso. A Bíblia diz assim em Lucas capítulo 6, versículos 12 a 16. Num daqueles dias, ele foi para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. Quando o dia amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem deu o nome de apóstolos, e Judas Iscariote, que depois se tornou o traidor. Uma outra evidência é que Jesus disse em João capítulo 13, 18 para seu discípulo que ele tinha consciência de quem ele escolheu. Ele disse: não estou falando a respeito de todos vocês, conheça quem eu escolhi, mas é para que se cumpra esta passagem das Escrituras: aquele que comia do meu pão se voltou contra mim. Então, se Judas não era um traidor quando Jesus o escolheu, então como é que foi que aconteceu isso? Bem,
Judas, com o tempo, foi deixando-se corromper e dando sinais de quem seria quem Satanás iria usar para trair Jesus. O Evangelho de João, capítulos 12, versículos 1 em diante, ele nos ajuda a ver que, conforme passava o dia, as coisas iam se evidenciando, então Judas foi se corrompendo. João diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde estava Lázaro, a quem Jesus havia levantado dentre os mortos. Ofereceu-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que comiam com ele. Então, Maria pegou quase meio quilo de óleo perfumado, nardo genuíno, muito caro, derramou nos pés de Jesus e os enxugou com seu cabelo. A casa se encheu com a fragrância do óleo perfumado. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que esse óleo perfumado não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Na verdade, ele disse isso não porque estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão. Ele cuidava da caixinha de dinheiro e roubava o dinheiro que era colocado nela. O que esses textos nos provam? Bem, Judas se deixou corromper porque não colocava em prática as orientações de Jesus e por isso não desenvolveu uma boa consciência. Deixava que desejos errados dominassem sua mente. Seu coração dominava suas faculdades mentais, levando ele a praticar pequenos delitos. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o coração é muito traiçoeiro e enganou. É por isso que a palavra de Deus ensina que as pessoas que deixam desenvolver no coração desejos errados em pequenas coisas, mais na frente elas vão fazer coisas piores. Lucas capítulo 16, versículo 10. Então, quando chegou o tempo de Jesus ser traído, a palavra de Deus diz em Lucas 21:1 em diante que Satanás entrou no coração de Judas. Então foi assim que Judas se tornou um traidor. Lucas diz assim: aproximou-se então a festividade dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas estavam procurando um modo melhor de se livrar dele, porque tinha medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, o chamado Iscariote, que era contado entre os 12. Então ele se dirigiu aos principais sacerdotes, os anciãos, os capitães do templo, para falar como poderia entregá-los a ele. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro de prata, de modo que ele aceitou e começou a procurar uma boa oportunidade para entregá-los a ele, sem que houvesse uma multidão em volta. Então, como vimos, as atitudes de Judas facilitaram a Jesus e Satanás saber quem seria usado para entregar Jesus para os líderes religiosos. Portanto, Judas não era um traidor quando Jesus escolheu para ser seu discípulo. Mas, e quando alguém de boa índole e anda de modo correto e agradando a Jeová Deus? É possível Satanás seduzir essa pessoa? Sim, é possível sim. Nós já vimos isso no caso de Eva. Jeová Deus a fez perfeita. Não obstante, Satanás a induziu a pecar contra Jeová Deus. Agora, vamos ver no próximo personagem a narrativa de um dos episódios trágicos que aconteceu na vida de Davi. Você vai ver como Satanás tem como influenciar uma pessoa a fazer o que ela não quer, mesmo a pessoa sabendo ser errada. Em 1 das Crônicas 21, a palavra de Deus diz que Satanás instigou Davi a fazer algo que ele sabia que era errado. Davi estava tão cego que não quis escutar nem mesmo Joabe, general do seu exército. Então, Satanás se levantou contra Israel e instigou Davi a recensear Israel. Portanto, Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: vão, contem Israel desde Bérseba até Dan e tragam-me um relatório, para que eu saiba quantos são. Mas Joabe disse: que Jeová multiplique 100 vezes o seu povo. Meu senhor, o rei, já não são todos eles servos do meu senhor? Por que o meu senhor quer fazer isso? Por que trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe. Assim, Joabe foi e percorreu Israel e depois voltou a Jerusalém. Por que Davi decidiu fazer um censo para identificar quantos soldados tinha, se ele mesmo sabia que não é necessário quantidade de homens para um servo de Deus vencer uma batalha? Bem,
O próprio Davi, quando era jovem, disse isso quando foi lutar contra Golias. Em 1 Samuel, capítulo 17, 45 a 47, nos conta: Davi respondeu ao filisteu: Você vem contra mim com espadas, lanças e dardo, mas eu vou contra você em nome de Jeová dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo Jeová entregará você nas minhas mãos, e eu vou matá-lo e decepar a sua cabeça. E hoje darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens da terra. Então, pessoas de toda a terra saberão que há um Deus em Israel. E todos os que estão reunidos aqui saberão que não é com espada nem com lança que Jeová salva, porque a batalha é de Jeová e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Agora que sabemos que Davi sabia ser errado fazer o recenseamento dos soldados, e mesmo assim o fez, vemos que Satanás pode sim dominar a mente de uma pessoa. Portanto, o diabo pode sim induzir uma pessoa a fazer o que ele quer. E tem mais. Sabe por quanto tempo Davi ficou sob a influência do diabo? 9 meses e 20 dias. Quase 10 meses. Mas, se Satanás quisesse, poderia deixar Davi cego por mais tempo. A palavra de Deus prova que Satanás controla e está enganando toda a terra habitada. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 diz que foi lançado do céu para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo a terra e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. A palavra de Deus também chama Satanás de o Deus desse mundo e diz que ele tem cegado a mente das pessoas para que elas não acreditem na verdade da palavra de Jeová Deus. Dessa maneira, ele tem hoje o controle das pessoas que não conhecem ou que interpretam a palavra de Deus. A Bíblia chama essas pessoas de descrente. Elas são descrentes porque se um cristão mostra para ele um assunto na Bíblia, ela não acredita. E isso acontece mais quando a pessoa é de alguma igreja e anda com a Bíblia. Porque quem mostrou aquela verdade na Bíblia não foi alguém da igreja dela. Então, como ela não aprendeu em sua igreja, aquele assunto não é verdade, porque lá na igreja dela não ensina assim. E assim, Satanás vai cegando as pessoas, as impedindo de sair da escuridão e de conhecer a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim em 2 Coríntios 4, 3 a 6. Se de fato as boas novas que declaramos estão ocultas entre os que estão a caminho da destruição, entre os quais o Deus desse mundo cegou a mente dos descrentes, para que não brilhe sobre elas a luz das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não estamos pregando a respeito de nós mesmos, mas a respeito de Jesus Cristo como Senhor, a respeito de nós mesmos como escravos de vocês por causa de Jesus. Porque foi Deus quem disse: a escuridão brilha a luz, e ele tem brilhado sobre os nossos corações para iluminá-los com o glorioso conhecimento de Deus por meio do rosto do Cristo. Que triste essa situação. Lamentável, não é mesmo? Então, eu havia dito que Satanás teve o controle sobre a mente de Davi por quase 10 meses. Bem, se cruzarmos 1 Crônicas com 2 Samuel 24, versículo 4 e o verso 8, vamos ver o mesmo episódio sobre Davi. Diz assim: Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e a do chefe do exército. Portanto, Joabe e o chefe do exército saíram da presença do rei para registrar o povo de Israel. Assim, percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém depois de 9 meses e 20 dias. Você está conseguindo entender? Satanás conhece a mente e pode sim nos influenciar a fazer o que ele quer e controlar a pessoa o tempo que ele quiser. Porque mesmo ela sabendo, não sabendo o que a gente pensa, ele pode nos induzir. Como ele fez isso? Bem, porque ele e seus demônios estão aqui na Terra e quando querem atacar uma pessoa, eles tiram tempo para nos conhecer, sabe como somos e pode nos instigar como fez com Davi.
A palavra de Deus, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo anda em volta como o leão que ruge, procurando a quem devorar. Foi por isso que Paulo disse em sua segunda carta para os Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que ele tinha medo de que, assim como a serpente seduziu Eva pela sua astúcia, a mente dos cristãos da congregação dos Coríntios de algum modo fosse corrompida, afastando-se da sinceridade e da castidade que devemos ao Cristo. Portanto, é bom ter muito cuidado com o que falamos. É bom sermos mais prudentes e controlar nossa língua para nos ajudar a entender mais sobre isso. O livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45 diz que a boca fala o que está no coração. Sendo assim, Satanás conhece-nos pelos nossos hábitos e pelo que falamos. Interessante que isso pode acontecer até mesmo quando estamos em um lugar secreto, quando não tem ninguém perto da gente. Por quê? Em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 29, diz que uma criatura voadora dos céus pode levar as suas palavras. E como os demônios não são um grupo de encrenqueiros desorganizados, o que eles sabem da gente, um passa para o outro. Então, nesse caso agora, voltamos a falar sobre Davi. Depois que Satanás atingiu seu objetivo e de fazer Davi pecar contra Jeová Deus, o diabo deixou Davi voltar ao seu juízo normal. Então ele logo percebeu que tinha feito algo errado, que pecou contra Deus. A palavra de Deus em 1 das Crônicas 21, versículo 5 ao 17 diz: Então Joabe entregou a Davi o número dos que foram registrados. Todo Israel tinha 1.100.000 homens armados com espadas, e em Judá havia 470.000 homens armados com espada. Isso desagradou muito o verdadeiro Deus, por isso ele puniu Israel. Davi disse então ao verdadeiro Deus: Cometi um pecado grave ao fazer isso, e agora, por favor, perdoa o pecado do seu servo, pois agi de modo muito insensato. Jeová diz então a Gade, vidente de Davi: Vai e diga a Davi, assim diz Jeová: Eu lhe dou 3 opções, escolha qual delas vou executar contra você. Então Gade foi e compareceu perante Davi e lhe disse: Assim disse Jeová: Escolha o que prefere, 3 anos de fome, 3 meses de derrota diante de seus inimigos sendo atingido pela espada deles, ou 3 dias de punição da parte da espada de Jeová, isto é, peste nesse país, com o anjo de Jeová causando destruição em todo o território de Israel. Agora pense e diga que resposta devo dar àquele que me enviou. Então Davi diz a Gade: Isso é muito aflitivo para mim. Que eu caia nas mãos de Jeová, pois a sua misericórdia é muito grande, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Então Jeová enviou uma peste sobre Israel, de modo que 70.000 pessoas morreram em Israel. Além disso, o verdadeiro Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas, quando ele estava para fazer isso, Jeová viu, lamentou a calamidade e disse ao anjo que causava a destruição: Já chega, abaixe a mão. E o anjo de Jeová estava perto da eira de Ornã, o jebuseu. Quando Davi levantou os olhos e viu o anjo de Jeová entre a terra e os céus, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém, então Davi e os anciãos, cobertos com pano de saco, lançaram-se imediatamente com o rosto por terra. Davi disse ao verdadeiro Deus: Não fui eu quem mandei fazer o recenseamento do povo? Fui eu quem pequei. Eu que cometi esse erro. Mas o que fizesse essas ovelhas? Ó Jeová meu Deus, por favor, que a tua mão venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, mas não traga esse flagelo sobre o teu povo. Então, como essa leitura da palavra de Deus nos mostra, depois que Satanás parou de influenciar Davi, ele logo viu que pecou. Então, isso mostra que Satanás pode e tem condição de nos influenciar a fazer o que ele quer sim. Uma observação nesse caso: os que pertencem a uma instituição que se designa cristã e que cometem um pecado devem confessar seu pecado à liderança eclesiástica. Mesmo que se considerem vítima, como é o caso de Davi, não basta só pedir perdão para Deus, devem procurar os responsáveis da congregação e se confessar.
Agora que sabemos que Satanás tem como fazer isso com a gente, existe alguma maneira de nos livrar dos ataques dele? Sim, existe. O segredo está no conselho que Jesus nos deu em Mateus capítulo 26, versículo 41. Ele disse: mantenham-se vigilantes e orem continuamente, para que não caiam em tentação. Naturalmente, o espírito, ou a mente, está disposto, mas a carne, ou o coração, é fraca. Se nós tirarmos tempo para estar estudando com dedicação a palavra de Deus e estar sempre em oração, será muito difícil Satanás ter êxito sobre nós. Joel capítulo 2, versículo 32, Atos capítulo 2, 31 e Romanos capítulo 10, versículo 13 diz que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Na língua original que foi escrito esse texto, diz para invocar o nome de Jeová, não diz para invocar o nome do Senhor. Essa palavra Senhor é uma tradução do nome Baal, palavra traduzida do hebraico para o português. Então, conforme vimos, são dessas maneiras que o diabo tem hoje o controle das pessoas, principalmente usando as religiões no mundo para enganar as pessoas que querem servir a Jeová Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 24, que nos últimos dias Satanás usaria falsos profetas para fazerem sinais para enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Ele realiza sinais fazendo as pessoas ficarem acreditando que o verdadeiro Deus realizou aquele milagre. Dessa forma, ele faz as pessoas ficarem cegas, não aceitando o que está na Bíblia. Elas não entendem a palavra de Deus porque elas interpretam a Bíblia, só usam o que lhes é conveniente. E mesmo que alguém abra a Bíblia e mostre, não adianta para provar que determinada doutrina está errada. As pessoas não conseguem acreditar. E mesmo Deus ficando triste, ele deixa que Satanás engane essas pessoas, porque Jeová Deus nos criou com livre-arbítrio. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 11 e 12, diz que é por isso que Deus deixa que uma influência enganadora os iluda, de modo que acreditem na mentira, a fim de que todos eles sejam julgados, porque não acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É por isso que a Bíblia diz que Satanás é o Deus desse mundo e ele cegou a mente dos descrentes para que não brilhe sobre elas a luz. Elas não acreditam porque não foi o pastor que falou. Porque quem mostrou foi alguém de outra denominação, que o pastor já ensinou para ter cuidado com essa pessoa, que ela pertence a uma seita do diabo. Então, para resumir, aprendemos que Satanás pode influenciar uma pessoa, mas que com o estudo pessoal da palavra de Deus e muita oração, nós podemos não ser dominados por eles. Mas, se acontecer de sermos vítimas deles, não desanime e continue seguindo em frente. Jeová é um Deus muito misericordioso e perdoa quem é humilde para reconhecer seu erro, como Davi fez. Bem, eu agradeço por você ter me ouvido e espero que você tenha entendido. Desejo que Jeová Deus continue a ter misericórdia de todos nós. Até mais.